Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada, não só por mim, mas pelo nosso Deus, nosso Senhor, que já está em nosso meio nessa noite abençoada aí, no nosso culto aqui que estamos prestando ao Senhor, estamos oferecendo a nosso Deus. Como o irmão disse aí, hoje não era o meu dia de estar, transmitindo a palavra de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente tem que estar pronto para tudo, né? Deus chama, a gente só tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Assim como o profeta Isaías disse. E aqui estamos, nós vamos conversando, eu sempre digo isso, quando eu vou transmitir a mensagem de Deus, eu não digo que é um sermão, eu digo que é sempre uma conversa. É uma conversa que Deus tem para cada um de nós, né? Não um sermão de e tal, isso, não, uma conversa, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de tranquilidade, é um Deus de calmaria. Ele é um Deus educado e não é um Deus que chega arrombando a porta, não. Deus não é assim, Deus é tranquilo, Deus sempre está disposto a nos guiar, a nos orientar, conforme a vontade e o querer dele. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que hoje parece que se esqueceu. Eu sempre gosto de ver os mínimos detalhes que a palavra de Deus nos oferece, que a palavra de Deus nos mostra. E a Bíblia, ela é repleta de detalhes que eu costumo dizer que é pérolas, né? É como pérolas que você encontra. Porque a Bíblia, assim, às vezes você lê um versículo, passa direto, você não percebe, mas o segredo, a pérola estava ali e você não percebeu. Então existe um monte de versículo na Bíblia, um monte de capítulo que é assim. Tem as pérolas ali que às vezes a gente lê e não percebe. Ou às vezes a gente leu, percebeu, mas acabou esquecendo. E eu gosto de recordar, de captar esses mínimos detalhes. Porque às vezes parece que você olha assim, você fala, isso aqui, deixa. Mas aí tem uma lição para nós. Deus aí tem uma lição para nós, né? Deus nos dá uma lição aí. E assim é a palavra de Deus, é cheia de mistérios, é cheia de pérolas, é cheia de detalhes, porque o nosso Deus, ele é um Deus imenso, mas ele se importa também com os detalhes, né? Deus é incrível. E que bom que você está aqui. Você está com sua Bíblia aí na sua mão? Amém? Você que não está com sua Bíblia em mãos, se estiver com o smartphone aí, pode acompanhar. E, bem, antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria mais uma vez de fazer uma breve oração com você. Assim como você está, curva essa fonte e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, Deus querido, Deus de Israel, nosso Deus, ó Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor nos trouxe nessa noite, ó Deus, nesta casa de oração, ó Pai, para que juntos como família e irmãos possamos te louvar, te exaltar, te glorificar, ó Pai, ó Deus, mas acima de tudo o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Senhor, para que o Senhor fale conosco. O Senhor quer transmitir coisas para nós, ó Pai, que às vezes a gente passa despercebido. Mas aqui dizemos, ó Pai, ao Senhor, que estamos aqui para ouvir, que o Senhor possa falar ao nosso, Senhor. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente, ó Deus, e que o Espírito Santo poderoso, ó Pai amado, esteja trabalhando na vida de cada um de nós que aqui está, Senhor. A palavra do Senhor vai ser aberta, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu já disse outras vezes, mas eu sempre gosto de dizer, a Bíblia, ela é um livro fechado, é só um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus. Amém? Assim é. E antes de irmos para o nosso texto, abra sua Bíblia aí, vamos abrir nossa Bíblia? Vamos deixar aberto aí, só para a gente não perder o nosso texto de hoje. Está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos deixar aqui o texto aberto.
Segunda de Timóteo, capítulo 1. Daqui a pouquinho eu já digo aí o versículo que a gente vai meditar nessa noite. Amém? Todos achou? Misericórdia ainda? Muito bem. Queridos, a Bíblia ela é um livro extraordinário. Está cheia de capítulos, versículos, como eu disse, que tem muitas bênçãos para cada um de nós. Existem livros na Bíblia que tem profecias, existe livro na Bíblia que é poesia, existe livro na Bíblia que é carta, né? Então, assim, a Bíblia ela é uma coisa incrível. É a palavra de Deus. E há pessoas que consideram um livro mais importante do que o outro. Por exemplo, para mim, Breno, eu acho o livro de Daniel e o livro de Apocalipse muito lindo, muito maravilhoso. Eu imagino que você tem o seu livro preferido da Bíblia, não tem? Todo mundo tem um livro preferido na Bíblia. Tem gente que gosta mais dos livros do Antigo Testamento, tem gente que gosta mais dos livros do Novo Testamento, né? Tem gente que gosta mais de um livro, por exemplo, dos livros que Salomão escreveu. Tem gente que gosta mais do livro que Davi escreveu. Assim é. Cada um tem a sua preferência, de acordo ali o seu escritor bíblico, de acordo ali o seu livro preferido, né? E tem gente que se compara a alguns escritores bíblicos, né? Tem gente que acha que se parece com Davi, outros diz que se parece com Salomão, outros diz que se acha que Adão me lembra muito eu, Pedro me lembra muito eu. E assim, a Bíblia é cheia de personagens, e cheia de livros, capítulos e versículos, vai se compondo e a gente vai se comparando ali, a gente vai pegando essas coisas, né? E, claro, todo o livro da Bíblia, todo ele tem um contexto. A Bíblia não foi simplesmente escrita assim, eu vou escrevi. Não é assim. Sempre os livros da Bíblia, cada versículo, cada texto que você lê, tem alguma coisa ali. Às vezes você fala assim, está contando só uma poesia. Tem um significado ali. O livro de Cantares, que é muito pouco conhecido, né? Você não vê quase as pessoas vindo pregar sobre o livro de Cantares. Mas tem ali o seu contexto, tem ali o seu motivo de estar no cano bíblico, né? Afinal de contas, Deus inspirou, né? Então, assim a Bíblia. E existem livros que são muito poderosos, e um dos livros que eu acho que é muito poderoso é o livro de Timóteo. Você conhece a história desse jovem rapaz, desse jovem pastor, né? E o contexto de Timóteo, só para a gente contextualizar aqui, quem era Timóteo? Timóteo era um cara novo, ele e Paulo, eles dois eram amigos, né? Bem amigos mesmo, assim. O Paulo, ele tinha uma consideração muito forte por Timóteo, né? E eles dois, se você olhar quem era Paulo, se você olhar quem era Timóteo, você vai ver que a personalidade dos dois é totalmente diferente. A mentalidade deles é totalmente uma do outro. Mas eles tinham algo em comum. Eles amavam o Evangelho de Cristo Jesus. Eles tinham algo que os tornava comum. E essas diferenças que eles tinham um do outro, Deus usou ali, só serviu para juntar mais ainda eles dois para pregar o Evangelho. né? E Timóteo vivia ali na região de Éfeso, né? A região tinha muitos deuses ali. E Timóteo ele foi usado por Deus ali para administrar algumas igrejas ali em Éfeso. Se você olhar a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ela está dizendo sobre Paulo orientando a Timóteo como administrar as igrejas, como pastorear as igrejas, né? E falando de Paulo, só teve 2 pessoas que Paulo escreveu cartas no Novo Testamento que foi direcionadas para essas pessoas. Ele escreveu cartas para a igreja de Éfeso, Paulo escreveu cartas para a igreja de Corinto, para a igreja que estava na Galácia, Gálatas, né? Só que para 2 pessoas, Paulo escreveu a carta pessoal para essas pessoas.
Uma dessas pessoas foi Timóteo, e a outra foi o nosso querido Tito, né? E Paulo, ele tinha uma proximidade tão forte com Timóteo, que na primeira carta ele orienta Timóteo como administrar as igrejas, como eu disse a vocês. E na segunda carta, Paulo escreve a Timóteo já ali no finalzinho de sua vida. Para contextualizar, você sabe quem era Paulo. Paulo era um pregador. Depois de Jesus, no Novo Testamento, é Paulo. O cara pregava demais, em todo lugar, em todo lugar. E você sabe como foi a história de Paulo. Ele foi preso a primeira vez, ele foi preso 2 vezes. A primeira vez ele foi preso por aquele imperador, ou homem ruim, o Nero, né? Aquele homem era ruim demais, gente. O homem era ruim, com força. Já viu alguém ruim na sua vida? Você já viu alguma pessoa ruim? Você conhece alguém que é ruim? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece alguém que é ruim. E todo mundo também conhece uma pessoa que é boa demais. Eu conheço um cara que é ruim. O nome dele é Nero. Eu nunca vi, mas só pelo que a história conta daquele homem, eu não quero nem ver. Não quero, não. O homem era ruim. Ruim. Ele mandou prender Paulo, né? E teve a história diz que quando Paulo foi julgado ali por Nero, a história diz que Nero, ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele era o seguinte, ó, se ele não gostasse de uma pessoa, ele fazia o seguinte: eu não gostei desse camarada aqui não, esse aqui, bem esse, não gostei não. Vamos fazer o seguinte, mata ele, mata toda a família dele, só para mim, não gostei dele não, tira ele e toda a família dele daqui de perto de mim, mata todo mundo. Se ele não gostasse de uma pessoa, ele além de matar essa pessoa, ainda matava todos os familiares dessa pessoa que estivesse ali. Se tivesse pai, mãe, irmão, primo, tia, a família toda ia embora. Porque o homem era ruim. A história diz que quando ele mandou destruir, né, ele estava tocando ali a sua líria, a sua harpa, enquanto a cidade de Jerusalém pegava fogo. O homem era ruim com força. E aí a história diz que Paulo foi a primeira vez julgado por Nero. E aí Nero mandou chama esse camarada aqui perto de mim, eu quero ver quem é ele. E aí Paulo chegou na presença de Nero. Irmãos, a história diz que Nero não conseguiu nem olhar para Paulo, de tanto brilho de Deus que havia em Paulo. E aí Nero, a história diz que Nero falou assim: rapaz, tira esse cara de perto de mim, não quero nem saber dele mais, solta ele, liberta esse cara, que esse cara é inocente, liberta ele, libertou. E aí, o que Paulo fez depois da primeira prisão dele? Ele estava preso em domiciliar, né? Não sei se você sabe como funcionava a prisão domiciliar romana. Era assim, ó, o camarada era preso domiciliar. Ele tinha que alugar uma casa, e ali, naquela casa, ele pagava do próprio aluguel, e aí ficava um guarda romano ali, dia e noite com esse camarada. Assim era a prisão domiciliar romana naquela época, né? Essa era a prisão domiciliar, e Paulo foi preso por 1 ano, assim, por Nero. Depois Nero chamou para ser julgado. E aí Paulo chega na presença de Nero, Nero não consegue nem olhar no bolota dos olhos de Paulo, porque estava com o brilho da presença de Deus. E aí Nero falou: solta esse camarada aí, solta aí. E aí Paulo fez o que depois disso? Começou a pregar de novo. Foi saindo, já foi direto pregar. E começa a viajar, e vai para lá, vai para cá, e vai pregando. Paulo era incrível, ele foi usado, ele realmente assim foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Só que aí depois de um tempo, né, vocês devem conhecer a história, não sei se vocês conhecem a história, o povo começou, Paulo foi pregando, né, o evangelho espalhando, e aí o Nero de novo ficou sabendo disso, né, e em Jerusalém crescendo cristão, crescendo, e aí Nero ordenou prender os líderes cristãos daquela época ali, né? E aí quem era um dos líderes cristãos? Adivinha quem era? Paulo. Aí Paulo de novo foi preso por ele. E aí só que aí Paulo, quando foi preso, Paulo sentiu que ali era o final. Ali não ia ter mais jeito. Nero mandou prender ele de novo. Nero matou um monte de gente, incendiou de novo Jerusalém. E aí botou a culpa dos cristãos. E quem eram dos líderes cristãos? De mais influência era Paulo. Então Paulo levou a culpa de novo. E aí foi preso. Só que dessa vez, Paulo sentiu que era a última vez. E aí foi quando ele escreveu o contexto de 2 Timóteo. A segunda epístola, a segunda carta de Timóteo. Foi no final ali da sua prisão.
como Nero decretou isso, esse decreto aos cristãos, então os cristãos ali, quem se declarasse cristão, piu, já era. Ah, eu sou seguidor de Jesus, vem cá, tchau. Então, ninguém podia, se nós fôssemos cristãos naquela época, tinha que ser cristão escondido. Se você saísse falando de Jesus, Nero mandava cortar-lhe a garganta. E aí Paulo foi preso. Paulo, diz a história que ele ficou na primeira prisão dele, ele ficou em prisão domiciliar, mas na segunda vez, ele ficou preso no cárcere. E o cárcere romano era terrível, irmãos. Era um calabouço terrível. Não tinha nem luz, só para você ter ideia. Um que tinha ali, nem vela não tinha. Era a claridade que tinha ali, assim, do sol, passou um brilhinho do sol ali, era aquela claridade. Era escuro, terrível. A prisão romana era terrível. O cárcere romano era terrível. Subterrâneo. Isso. Ah, e a irmã foi lá, viu? Imagina, não entra luz para respirar, ter o ar fica ruim, né? Eu trabalho em subterrâneo também, lá no meu trabalho, meu amigo, quente, ruim para respirar. Qualquer movimento que você faz, você já abre a boca, de respiração fica ruim. É ruim demais, é subterrâneo. A cárcere romana era terrível. E aí Paulo, ele se vê agora... Irmãos, Paulo era amado por muitas pessoas. Ele, depois que ele se converteu ao cristianismo, meu amigo, onde Paulo passava, o povo... Quem é esse cara aí? Já queria saber quem era Paulo, porque Paulo exalava Jesus, entende? Ele era um cara extraordinário. Muitas pessoas amavam Paulo. Muitas pessoas, muitas mesmo. E aí, depois que os cristãos ficou sabendo que Paulo foi preso de novo, mandado de Nero, imagina agora os cristãos ali naquela região. Como que eles ficaram? Poxa, o Paulo foi preso, e agora? O que a gente vai fazer? Se eu dizer que eu sou cristão, eu já morro. Imagina se eu for lá no cárcere, onde os caras ficam, falar que eu vou visitar Paulo, que eu quero dar um abraço no Paulo, que eu quero ver o Paulo. Ixi, meu amigo, aí já era. Não ia nem deixar eu entrar, já matava ali mesmo. Imagina a situação agora. Os que amavam Paulo não podiam visitá-lo, porque se falasse que era cristão, Nero mandava matar. E esse era o contexto de 2 Timóteo. Paulo escreve quando está no final da sua vida. E aí ele diz, não sei se você conhece a carta, ele diz, Timóteo, já está chegando ao fim, eu estou sentindo, é aqui mesmo, estou parafraseando para você entender mais ou menos. Mas acontecia algo extraordinário nessa solidão de Paulo que Paulo estava. Nesse calabouço sofredor que Paulo estava, nesse cárcere, os historiadores dizem que Paulo não tinha nem roupa direito para se vestir. Ele estava carente de necessidades básicas, de coisas básicas. Imagina você, o que é coisa básica. Ele não tinha nenhuma roupa para vestir direito. Entendeu? Então, era terrível. Minhas palavras não tem nem como descrever isso. Não tem como descrever. A situação que ele estava ali, ele estava tão solitário, tão sozinho, ele se sentiu tão abandonado, mas eu não vou julgar os irmãos que não ajudaram Paulo, porque imagina, se você dissesse que era cristão, você morria, imagina ajudar Paulo, que era o líder, um dos líderes ali, né? Não tinha jeito. Então, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e aí? Né? Era mais ou menos isso aí. Só que aconteceu algo extraordinário que ajudou Paulo alguma coisa ali. Ajudou Paulo um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz assim, ó, acompanhe na sua Bíblia. Vamos agora ao texto. Diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, em diante. Diz assim, ó, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígilo e Hermógenes. Verso 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas.
Verso 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E o verso 18 diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me emprestou ele em Éfeso. Irmãos, em meio desse sofrimento que Paulo estava, em meio dessa angústia que Nero tinha botado ali, não podia ser, se você dissesse que era cristão já era, mas um cara, a Bíblia cita um cara que fez a diferença na vida de Paulo e que para nós é um exemplo que eu há pouco tempo não conhecia essa história. Esse amigo, esse cara chamado Onesíforo. Esse Onesíforo, se você percebeu antes de a gente falar de Onesíforo, Paulo disse que todos os da Ásia tinham abandonado ele. Olha a solidão que ele estava sentindo. Pelas palavras você entende que ele estava se sentindo tão solitário que ele disse que todos os da Ásia abandonou ele. Ele cita até dois caras aqui, Fígelo e Hermógenes, que estavam junto com ele pregando ali, naquela região. Eles dois abandonaram Paulo, deixou Paulo sozinho, no pega para capar, e Paulo então se sente só. Mas aí, em meio a essa solidão, um homem que Paulo pregou lá em Éfeso, e ele se arrependeu, aceitou o cristianismo, aceitou Jesus, ficou sabendo que Paulo estava preso. Ele falou assim: rapaz, Paulo está preso? Tá, eu vou lá. Imagina as pessoas falando para esse Onesíforo: não vai não, irmão, se você for já era. Eu vou. Onesíforo, imagino ele pensando com ele, porque Paulo, todas as pessoas estavam orando por Paulo, sim, para Deus fortalecer Paulo, para Paulo aguentar firme. Mas Onesíforo, ele viu algo que fez a diferença na vida de Paulo. Ele percebeu que não era só orar por Paulo. Ele percebeu que Paulo não precisava só de oração. Onesíforo percebeu que Paulo precisava mais do que uma oração. Ele precisava de um abraço. Ele precisava de alguém ali para dizer: oi Paulo, estou aqui, seu irmão. Paulo, você lembra de mim? E aí Onesíforo, um homem que Paulo pregou em Éfeso, foi convertido ao cristianismo, saiu lá de Éfeso e foi para lá, para onde Paulo estava em cárcere, visitar Paulo. E se você for olhar nos versos finais da carta de 2 Timóteo, versículo agora aqui ó, capítulo 4, versículo 19. As saudações finais que Paulo fez a Timóteo, ele diz: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Um amigo, Paulo nem imaginava o que esse cara ia fazer por ele. Ele pregou lá em Éfeso, o cara se converteu. Ele em Éfeso, irmãos, Onesíforo, ele tinha um espírito que poucas pessoas no nosso meio cristão hoje têm. Onesíforo, ele não ajudou só Paulo naquele cárcere, lá em Éfeso também. Enquanto Paulo pregava em Éfeso, Onesíforo, prestou vários serviços a Paulo. Ele tinha um espírito de ajudar, que Paulo fez a questão de dizer a Timóteo que Onesíforo fez muita diferença na vida dele. E o cara sai de Éfeso para ajudar Paulo, enquanto ele estava no cárcere, trazendo roupas, itens básicos. Onesíforo propôs a Paulo ali. Mas você conhece a história, né? Paulo, depois de um tempo, foi morto, decapitado, a mando do mesmo imperador. Só que, antes de Paulo morrer, nesse sofrimento que ele se diz aqui para Timóteo, Onesíforo fez a diferença na vida de Paulo. Onesíforo me mostra, irmão, mostra para mim e para você, que não é só orar. Orar faz parte, sim. Orar é importante, sim. Mas agir também está junto. Então não é você só orar, você tem que agir também. Certa vez um pastor disse assim, que ele estava passando pela rua com a pessoa do lado,
E daqui a pouco alguém gritou do lado, fulano está morrendo, fulano está morrendo, fulano está morrendo. Ajuda, ajuda. O pastor viu na hora. E dizendo o pastor que era um beco assim, tipo uma viela, né? E aí ele entrou. E quem está morrendo? Quem está morrendo? Quem é? Fulano, cicrano está morrendo, está pendurado no pescoço, já corda no pescoço, vai morrer. Aí ele, eu sou pastor, eu vou ajudar ele. O cara falou, eu sou pastor, eu vou ajudar ele. Eu sou pastor, então vai lá, ora lá por ele, ora lá, que ele está com o pescoço, a corda no pescoço. Aí o pastor diz assim, rapaz, se eu fazer isso que essa irmã me disse, para me orar pro cara, o cara está lá, pendurado com a corda no pescoço, eu chego lá, Deus, liberte esse cara, tira esse cara dessa corda. Ia adiantar alguma coisa, irmão? Deus ia lá tirar? Hã? Não, não ia. Irmão, se o pastor fazesse o que a mulher estava pedindo, orar, enquanto o cara estava pendurado com a corda no pescoço, a ponto de tirar a vida dele, meu amigo, o cara tinha morrido. Aí o pastor disse que foi lá na hora e arrancou o cara de lá. Aí tirou o cara. Não é só orar. É orar e agir. É orar e agir. Uma coisa que aconteceu comigo, irmãos, enquanto eu trabalhava como comportor evangelista lá no Paraná, uma regiãozinha lá no Paraná, perto do Paraguai, eu estava passando, irmãos, em um bairro, né? É assim, não sei se você conhece, comportor evangelista é assim, você vai passando pelas ruas, pelas cidades e tudo mais. Eu passando, irmãos, pela cidade, lá no bairrozinho lá, numa ruazinha. Aí eu falei assim, ó, vou chamar, a gente vai de casa em casa, né? Eu falei, vou chamar essa casa aqui, mas a de tenda. Aí eu olhei, tinha outra, né? Aí eu olhei assim, rapaz, a casa lá no fundo, eu olhando assim, para ver se tinha alguém, ninguém, nada. Eu falei, não vou nem gritar. Distante, parece que não tem ninguém, eu vou pular essa casa. Ó, para ver, não pode pular, irmão. Aí eu vou pular. Aí eu fui para outra casa, eu estou lá gritando e batendo palma, cicrando, fulano, e ninguém saía. Aí, de repente, assim, depois de 1 minuto e pouquinho, quase uns 2 minutos, veio uma pessoa, uma mulher, na minha direção, na outra porta. Eu estou olhando aqui, mas a minha visão periférica de cá estava me mostrando que chegou alguém. Aí era uma mulher, devia ter uns 40 e poucos anos. Ela virou e falou assim para mim, é você. É você mesmo que eu estou esperando. Aí eu virei, eu falei, quem é que está falando isso comigo? Misericórdia. Quando eu olhei, era uma mulher pendurada no portão assim, com a mão bem assim. Eu estava te esperando, é você mesmo. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Na hora eu não entendi. Eu falei, opa, bom dia. A mulher, bom dia. Eu estou precisando falar com você. É você mesmo que eu estou esperando. Aí, para resumir a história, que a história é comprida, irmãos, aquela mulher estava passando por uma situação muito difícil. Ela diz que orou a Deus, pedindo a Deus alguém que viesse para ajudar ela. Eu fui lá, Deus me enviou ali, e segundo ela diz, na oração dela, ela disse que seria um menino com a mochila nas costas, com um crachazinho assim. Ela não disse que viu meu rosto, mas ela disse que era um menino que estava com a mochila, com o crachá e com a camisa, dizendo saúde. Para resumir a história, irmãos, aquela mulher estava passando por uma dificuldade. Eu fui lá, orei. De alguma forma ajudei ela com a conversa que tivemos. Então, assim, para a gente terminar, irmãos, para a gente concluir, existem situações na nossa vida que você vai precisar orar. Mas não só orar, agir também. Eu quero te fazer um desafio antes da gente sair daqui. A gente não pode sair daqui essa noite, nessa nova semana que está iniciando, sem eu te propor esse desafio, irmãos. Quando a gente sair por aquelas portas ali, a gente vai ter um desafio na mente, sabe qual? Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa, seja amigo, seja parente, seja no trabalho, seja onde for, eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de alguma ajuda sua. Não só de orar, mas eu tenho certeza que tem gente precisando da sua ajuda. Tenho certeza. E o desafio que eu quero lançar a você nessa semana, para a gente sair daqui, é o seguinte.
Eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos junto comigo. Imagine uma pessoa, alguém que você conhece, pode ser parente, pode ser amigo, primo, quem for, amigo do trabalho, da faculdade, da escola. Quero que você feche seu olho agora. Quero que você imagine essa pessoa, não sei se é ele ou se é ela. E eu quero que você, irmãos, quero que você pense no nome dessa pessoa. E eu quero que você, em nome de Jesus, além de orar por essa pessoa, agora que vamos orar, pode abrir o seu olho. Eu quero que você, além de orar, eu quero que você ajude essa pessoa na ação também. Se estiver longe, as redes sociais estão aí, irmão. Você pode também ajudar pela rede social. E nós vamos orar agora. E depois vamos cantar mais uma música? Podemos cantar mais uma música? Podemos?